Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Felipe, né, e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a formação dos mundos. E esse tema faz parte das questões 37 ao número 42 do Livro dos Espíritos. Então, hoje eu vou estar tentando explicar aqui o que os espíritos eles deixaram para a gente, né, nas respostas dessas perguntas. Beleza? Então, bora lá começar o vídeo de hoje. E como vocês já sabem, né, o tema de hoje é sobre a formação dos mundos, né? Só que quando a gente fala sobre o universo, esse tema ele acaba sendo um pouco complexo, né? Porque a gente vai estar abordando desde mundos, né, que a gente consegue observar até os mistérios mais profundos do espaço. Hoje a gente sabe que o universo é um lugar de imensidão, né, que é composto por uma infinidade de galáxias. E cada galáxia dessa contém bilhões de estrelas e planetas. E hoje a gente sabe também que dentro dessas galáxias, né, não existem só estrelas e planetas, né, mas também existe uma variedade de objetos celestes, né, como nuvens de gás de poeira e também buracos negros. E mesmo que a gente não consiga ver todos os cantos do universo, a astronomia moderna ela acaba permitindo que a gente explore cada vez mais os seus segredos, né? Cada vez mais vão surgindo telescópios mais poderosos, fazendo com que a gente consiga cada vez mais desvendar esses mistérios do universo. E hoje a gente já consegue observar galáxias, né, que estão bilhões de anos-luz de distância da gente, né? E é coisa que 50 anos atrás a gente não conseguia observar, né? Então, daqui 50 anos, talvez a gente consiga observar planetas e coisas no universo, né, que hoje a gente ainda não consegue observar. E quando a gente decide estudar o universo, a gente acaba descobrindo, né, a beleza e a fragilidade que tem a vida aqui na Terra. E o universo, né, por ser um lugar misterioso, né, quanto mais a gente busca conhecer, né, quanto mais a gente busca informação sobre ele, mais a gente percebe que talvez seja uma jornada que talvez nunca termine, que seja uma jornada sem fim. E na pergunta número 37, Allan Kardec ele quer saber se o universo ele foi criado ou se ele existiu em toda a eternidade. E os espíritos explicam para a gente, né, que se o universo existisse em toda a eternidade, ele iria existir junto com Deus. Porque a gente sabe que Deus ele sempre existiu, né, em toda a eternidade. E o universo ele acabaria não sendo uma obra de Deus. Então, se o universo existisse em toda a eternidade junto com Deus, ele deixaria de ser um efeito. E se o universo ele foi criado, ele não pode ter sido criado por ele mesmo, né? Ele não pode ter sido criado sozinho. Porque a gente já sabe que o nada não faz coisa alguma. Então, ele precisa ter uma causa externa, né, para poder existir. E essa causa externa, ela tem que transcender o universo, né? Essa causa externa, ela tem que existir antes da criação do universo, né? E essa causa externa, ela acaba sendo um criador, né? Que hoje a gente acaba denominando como Deus. Então, através da razão, a gente conclui que Deus criou o universo, né? Mas como será que ele criou o universo, né? E essa é a pergunta número 38, né? Que Allan Kardec acaba fazendo para os espíritos. Só que para a gente ter essa resposta, a gente teria que estudar sobre a existência da própria criação, né? E enquanto isso ainda não acontece, a gente tem que se contentar com a inspiração de Moisés, né? Que quando ele acaba explicando na Gênesis, né? Que foi dito, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, a gente percebe que através dessa passagem, né? Que os Espíritos lembraram a gente, a vontade, ela acaba sendo uma força primordial, né, que acaba impulsionando toda a existência. Então a vontade acaba sendo uma espécie de energia, né, que é fundamental no universo. E essa referência da Gênese acaba destacando que a vontade ela é tão poderosa, né, que quando Deus deseja algo, essa coisa simplesmente é realizada pela sua palavra, né, pelo verbo, como diz na Bíblia. Para quem acompanha os vídeos, né, eu cheguei a comentar no vídeo anterior, né, quando falei sobre as propriedades da matéria, que a mutação que o elemento primitivo ele sofre, ela é proveniente, né, da vontade, do ambiente e da vibração. Então, a vontade é a força que direciona a matéria. O ambiente é a condição externa que influencia a matéria. E a vibração
é a frequência que permeia a matéria. Isso quer dizer que quando Deus deseja algo, basta a vontade onipotente, né? Porque não existe uma vontade mais poderosa do que a vontade de Deus. E na pergunta 39, Allan Kardec quer saber se a gente pode conhecer o modo de formação dos mundos, né? Se a gente consegue compreender com o nosso conhecimento que a gente possui atualmente os processos, né, pelo qual os mundos eles se formam no universo. E os espíritos explicam que tudo que eles possam dizer, né, que a gente consiga compreender, é que os mundos eles se formam pela condensação da matéria que está disseminada no espaço, né, que está espalhada no espaço. Então, quando a gente fala que através da vontade de Deus, né, ele consegue criar aquele objeto só pelo fato de ele pensar, né, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Porque Deus, apesar de ser Deus, né, ele age dentro das leis que ele mesmo criou no universo. E quando os espíritos explicam, né, na pergunta 39, que os mundos se formam dentro da condensação das matérias, eles estão querendo dizer que tudo isso é um processo, né, em que as partículas de matéria que tem no espaço, elas acabam se juntando e compactando, né, devido à atração gravitacional que existe entre elas, né, e de milhões e milhões de partículas, né, que existem no nosso universo, né, que existem no espaço. E conforme essas partículas elas vão se aproximando uma das outras, né, devido à gravidade que elas mesmo possuem, né, porque a gente tem que entender que o que acontece no macrocosmo, né, nos planetas, em questão da gravidade e tudo mais, acontece também no microcosmos, né? Então, as maiores partículas, elas têm gravidade sobre as partículas menores, né? Então, elas acabam se agrupando e formando aglomerados maiores, né? Até se formarem corpos celestes, né? Como planetas, estrelas e galáxias, né? E esse processo, ele demora milhões de anos. Então, através da resposta dessa pergunta, a gente vê que não é simplesmente, né, o pensar do Deus e as coisas surgem como a gente imagina, né? Tudo no universo, ele trabalha de acordo com as leis de Deus. Então Deus age dentro das leis que ele mesmo criou, né? Ele não vai quebrar uma lei só para um planeta ficar pronto mais rápido, né? Ou por qualquer outro motivo. Tudo é um processo no universo, porque o que é milhões, né? Ou até bilhões de anos para um ser que sempre viveu, né, em toda a eternidade? Já na pergunta 40, Allan Kardec ele questiona, né, se os cometas seriam o começo da condensação da matéria, né, que um dia vai se transformar em um planeta. O Allan Kardec questiona isso porque essas teorias, né, que os cometas elas possam representar estágios iniciais na formação dos mundos, né, é porque os cometas eles são compostos principalmente por gelo, poeira e rocha. E esses materiais são as matérias essenciais, né, para a formação de um planeta. Então, hoje, a nossa ciência acredita, né, que os cometas sejam compostos por restos de formação de outros planetas, né? E durante a formação de um sistema planetário, uma grande nuvem de gás e de poeira acaba girando em torno de uma estrela mais jovem, né? E, através da força gravitacional, a matéria nessa nuvem de gás e de poeira, elas vão se aglomerando, né, formando os planetesimais, né, que são pequenos corpos celestes, né, que possuem 0,1 a 100 quilômetros de extensão, né? Que é formado por gelo, rocha e poeira. E que com o tempo esses pequenos corpos celestes, eles acabam se colidindo um com outros, né? E acabam se combinando, né? Dando origem a planetas maiores. E quando eles se colidem, né? Durante a colisão, os materiais que eles possuem, né? Acabam sendo ejetados com a colisão, né? Acabam formando mais cometas, mais asteroides e outros corpos menores, né? O que diferencia eles é o tipo de material que é ejetado na colisão. Enquanto o cometa ele é feito de rocha, poeira e gelo, o asteroide é feito de rocha, metais e minerais. E os espíritos acabam confirmando que essa teoria está correta. E na pergunta 41, Allan Kardec levanta a questão sobre a destruição e a reconstrução dos mundos, né? Quando ele pergunta se pode um mundo completamente formado desaparecer e espalhar de novo a matéria que foi utilizada, né, para compor, para a composição daquele mundo na sua criação, né? E os espíritos eles falaram que sim, é que Deus ele renova os mundos, né, como renova os seres vivos, né? Então, o renovar os seres vivos, porque os seres vivos eles passam pelo processo de nascer, viver e morrer. Então, os planetas eles passam por um processo de renovação também. Então, tudo que foi estabelecido, né, com um princípio dentro das leis que regem a matéria vai ter um fim. Então, quer dizer que tudo no universo físico
Desde os menores átomos até os maiores planetas e galáxias, eles vão estar sujeitos a ciclos de nascimento, vida e morte, como a gente, como os seres humanos. O Espírito de Miramês, no livro comentado do Livro dos Espíritos, explica que nada se desfaz, as coisas elas se renovam e a renovação é o desfazer daquilo que foi feito. Então, tudo acaba sendo cíclico e contínuo na existência, onde a criação e a destruição ela acabam sendo aspectos interdependentes, de um mesmo processo de transformação. Então, a essência das coisas nunca vão ser completamente destruídas, e ao invés disso, a matéria e a energia ela é transformada de uma forma para outra. Então, mesmo que as formas elas possam mudar, a substância fundamental das coisas, ela acaba permanecendo. E o desfazer, não significa uma aniquilação, na verdade é uma reconfiguração dos componentes, para criar algo novo, algo melhorado, vamos dizer assim. O envelhecimento ela é uma lei física, e o que não envelhece não pode morrer. Então a gente tem que observar, que nem na matéria realmente existe a morte, Na verdade, a matéria ela tem uma transformação contínua, e um processo de purificação progressiva. Por isso que o pai da química, acho que pronuncia Antoine Lavoisier, eu acho que é assim, disse aquela famosa frase, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E com essa resposta dos espíritos, a gente pode ver que, na verdade, ele estava completamente com a razão. E na última pergunta sobre a formação dos mundos, Allan Kardec questiona se dá para conhecer o tempo que dura as formações dos mundos, como a Terra, por exemplo. E, infelizmente, essa resposta ela ainda vai ser um mistério para a gente, porque os espíritos eles falaram que o tempo da criação dos mundos, como a Terra, está fora da nossa compreensão. É só o Criador que, no caso Deus, que possui esse conhecimento. Hoje, a nossa ciência ela tem uma estimativa que a Terra possui 4,5 bilhões de anos. Então, mas isso não passa, na verdade, de uma estimativa. Porque, mesmo que ela esteja baseada em evidências, elas vão estar sempre sujeitas a revisões, à medida que as novas informações e novas técnicas elas vão chegando e se aprimorando na nossa jornada evolutiva. Então, essa idade de 4,5 bilhões de anos que a gente deu para o nosso planeta Terra pode mudar um dia, como já mudou ao longo do tempo. Beleza, pessoal? Então é isso. Esse vídeo aqui eu tentei explicar as perguntas do número 37 ao número 42 do Livro dos Espíritos, Quem tiver alguma dúvida, ou algum complemento que queira estar introduzindo aqui sobre as coisas que eu falei, ou talvez que eu esqueci de falar, também, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que assim que puder eu vou estar respondendo todo mundo. Agradeço a todos que chegaram então no final do vídeo e aguardo vocês então semana que vem. Valeu, pessoal!